Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Competência e Empregabilidade. Eu sou o professor Sidney, gestor da Central de Carreira e Departamento de Egressos do Centro Universitário Internacional Ninter. Vocês, nossos alunos, nossos polos de apoio presencial, enfim, toda a comunidade acadêmica, todos os nossos prospectos, né, são os nossos alunos com prospecção aí de fazer uma graduação, uma pós-graduação. Este programa, toda segunda-feira, traz um tema super importante, super atualizado na questão da empregabilidade. O tema do programa já é competência e empregabilidade. E quando a gente traz um tema relevante, a gente sempre traz profissionais da área para discutir, para falar sobre o assunto. É uma forma de interação, porque às vezes a gente tem uma ideia que aquele curso específico emprega somente naquela área. E o que a gente tem percebido nos programas que a gente vem fazendo aí toda segunda-feira, programa que vai ao ar toda segunda-feira, das 17h15 às 18h15, aqui pela TV Profissão, pela TV Cultura, pelos principais canais aí do streams lá da Escola de Educação, Facebook, YouTube. E aí é muito bacana que quando a gente chega aqui, no dia a dia, a gente descobre que o curso específico, ele abrange outras áreas de empregabilidade, ajusta outros setores e tem todo ali dentro desse processo um engajamento entre as áreas. Então é muito legal que de repente a gente fala assim, poxa vida, esse tema específico é só para a minha área. Vocês vão ver no tema de hoje, um tema super bacana, super relevante, atual, porque a gente vai trabalhar sobre clubes recreativos. Quem são esses clubes recreativos? O que é um clube recreativo? E quais, de fato, são as áreas de empregabilidade dentro de um clube recreativo? Porque a gente pensa no clube recreativo, aquele local que eu vou fazer alguma festa, vou estar fazendo o meu lazer, mas tem todo um histórico das pessoas envolvidas por detrás disso. Todas as áreas profissionais que estão envolvidas para que você, de fato, chegue lá e usufrua desse clube recreativo. E para falar sobre o assunto, nada mais, nada menos do que trazer, de fato, quem conhece, pessoa que está atuando há muitos anos nesse segmento, tem todo um carinho e é um profissional muito atualizado aí. E ele, claro, dentro da sua área de conhecimento, trouxe um convidado muito especial também para falar sobre o assunto. Mas eu gostaria aqui já de cumprimentar e agradecer a todos vocês que estão aí. Professor Marcos Ruiz. Professor Marcos Ruiz, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite. Professor, você que é das áreas esportivas, de todas, tem aí 3 cursos dentro da sua área, mas quer dizer, o conhecimento já é grande, porque o professor também tem todo um histórico dentro do clube recreativo, né, professor? Olha, Sidney, olá a todos, é um prazer poder participar desse programa, que só a temática do programa já me seduz demais, falar de competências e empregabilidade, né? Não tem como desassociar um assunto do outro, mas o Sidney sempre muito gentil, ele recebe todos nós com muito carinho, e eu fico muito feliz de participar desse encontro especificamente, justamente pela temática na qual vocês determinaram o assunto de hoje, né? Porque você já fez uma introdução muito bacana, que ao pensar os clubes sócio-recreativos, você vai ouvir falar clubes sócio-desportivos, clubes sociais, enfim, mas eu habituei a chamar clubes sócio-recreativos como um universo complexo e diversificado de possibilidade de atuação profissional. Apesar de nós termos, como você mesmo apontou, muito bem apontado, uma identificação com a área da educação física em virtude do grande volume de práticas ligadas às práticas corporais, né, os esportes, enfim, mas é um universo, um cenário muito complexo que absorve uma gama específica de outros profissionais. Claro que o objeto final são as questões ligadas ao lazer e, desta forma, uma infinidade de profissionais que fazem parte dessa área estão ali inseridos. Eu não quero me alongar, né? Eu só quero aproveitar esse início de fala, agradecer a um amigo querido, que é o professor Roberto, que é de São Paulo, está aqui conosco, é um especialista em clubes, se não for a maior autoridade, diria que é uma das maiores autoridades, que vai poder nos agraciar com essas discussões de hoje. Também aos demais convidados que estão aqui conosco, como o Pablo de Macapá. Obrigado, Sidney.
E é muito bacana, né, professor, quando a gente vai falar sobre o tema, e eu sempre digo assim, agradecimento aos nossos 3 convidados, mas sempre ao profissional da área que sempre se prontifica estar presente. E quando o professor fala do professor Roberto Libardi, é muito bacana porque, assim, do convite, ele prontamente, um especialista na área, dedicado no assunto, até porque ele vai, inclusive, desmistificar algumas ações, porque as pessoas têm uma ideia e, de fato, hoje a gente vai entender o que é um clube recreativo e o processo que vem se evoluindo dentro dessa parte de recreação. Então, eu queria agradecer aqui muito já de antemão o professor Roberto Libardi, gostaria de agradecer a Andréia, lá de Minas Gerais, e o nosso querido orientador, o Fábio, lá do Polo de Macapá. Então, gentilmente, a gente vai aqui fazer as honras da casa. Vamos chamar ali primeiro a professora Andréia para falar um pouquinho. Professora, falar da onde a professora está falando, 2 minutinhos, aí depois a gente já entra no tema, porque esse programa é dividido em 3 blocos. 3 blocos que a gente sempre trabalha. Aqui tem conteúdo, o professor Roberto vai falar do assunto. A gente traz a experiência no polo de apoio presencial, porque nada disso aqui seria possível, né, professor, se a gente não tivesse lá na ponta o polo de apoio presencial. Nós trazemos aqui uma gestora de um polo que hoje está representando os demais 750 polos, e aí tem um profissional que trabalha junto com o curso de Educação Física lá no Macapá. Andréia, muito obrigado por ter aceito o convite. Seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou de Congonhas, licenciada em música pela Uninter, e é uma grande satisfação poder estar aqui falando com vocês. A nossa aluna ali do curso de licenciado, e aí você vai ver que tem, na sua área também, tem uma parcela aí dentro da área da recreação. Professor Roberto, seja bem-vindo, por favor. Obrigado, boa noite, Sidney. Boa noite, meu irmão Marcos Ruiz. Nós estamos juntos há tanto tempo, né, que a gente até se perde, né, Marcos? Mas o pedido do Marcos sempre é um pedido especial e não poderia deixar de prestigiá-lo. Uma boa noite também à Andréia, de Minas Gerais, e ao Fábio, da Uninter Macapá. Espero contribuir hoje à noite, um papo bem bacana, empregabilidade, né, no momento que o país precisa tanto de disponibilidade de vagas e a área de esporte, educação física, ela tem uma necessidade grande, a gente quer mostrar as oportunidades. Então, acho que é bacana essa iniciativa. Espero contribuir. Que bacana, né, professor Marcos? E eu sabe o que eu acho? A gente que fica aqui no estúdio, fica fazendo esses programas aí, foi muito legal que aconteceu o aceite do Roberto. O professor Roberto é um profissional da área de educação física e a gente sempre fala que sempre está junto fazendo os trabalhos online na hora no estúdio. Mas eu tive a oportunidade, há 1 mês e meio atrás, de estar com o professor Roberto em Macapá, que a gente estava cobrindo um evento lá. Professor Roberto, obrigado por ter aceito o convite, seja bem-vindo. Obrigado, professor. Na verdade, o meu sobrenome, né, é o Roberto, mas o meu nome é Fábio. É Fábio Roberto. Hoje tem aqui o Roberto, é uma mistura, então é o Fábio Roberto. Hoje é o dia dos Robertos. Hoje é o dia dos Robertos. Então, primeiramente, é um prazer estar participando desse encontro aqui. Agradecer a presença aí do professor Marcos, né, que é o nosso coordenador da área de educação física. E eu estou atuando aqui na Uninter já há 5 anos como tutor, como orientador educacional. Sou licenciado e bacharel também. E vou passar um pouco aqui da minha experiência e também aprender, né? Nunca é tarde para a gente aprender sobre a área da educação física que está cada vez mais se expandindo aí pelo Brasil e pelo mundo. É muito legal quando a gente traz todo esse histórico e aí você tem um profissional ali depois, o Fábio vai poder contar um pouquinho também das experiências que a gente pôde vivenciar aí com seus alunos. Mas agora os nossos telespectadores querem saber o que é esse clube recreativo, né, professor? Quais são as atividades e as funções do profissional dentro da área esportiva, né? Que legal. Bom, eu só vou dar uma pequena introdução, né, no tema, porque
os especialistas vão abordar de uma forma mais aprofundada, apesar, Sidney, que eu acredito que a gente vai precisar fazer uma outra rodada, porque quando o Roberto começar a apontar as questões específicas do curso, porque ele transita no Brasil inteiro tratando dessas questões, vocês vão ver que vai ser muito instigador para vocês. Mas, de uma forma muito resumida também, só para a gente dar a introdução, vocês vão encontrar clubes no Brasil como aquela loja que a gente falava anos atrás, que toda loja tem um Banco do Brasil, uma casa, né? Você sabe qual, e também um clube sócio-recreativo, seja ele fundado por qualquer tipo de entidade, um grupo de interesse, uma determinada empresa, um segmento específico da sociedade. E vamos considerar que nós temos clubes no país desde da década do século XIX, mas ainda eles têm uma representatividade muito significativa em qualquer um desses cenários. Seja num bairro, seja numa grande cidade, numa metrópole, seja numa cidade mais afastada, existe ali um grupo de pessoas, ou existiu um grupo de pessoas que de alguma forma formalizou as práticas que eles tinham enquanto hábito de lazer, né, enquanto um ambiente institucionalizado. E desta forma, né, nós temos hoje no Brasil grandes referências em relação às atividades que são levadas a um universo muito expressivo de pessoas que contam com um espaço para ir correr, andar, saltar, cantar, dançar, fazer leitura, participar de bailes, participar de coral e tantas outras atividades. E bacana, né, professor, porque quando a gente traz essa questão do clube recreativo, como eu estava falando ali na introdução, esse clube, na verdade, é recreativo diversificado, porque olha quantas atividades em pouquíssimo espaço de tempo o professor pode falar. Mas eu acho que a gente tem um especialista ali, né, que é o Roberto, porque o Roberto ele tramita nesse segmento há muito tempo, é um profissional de mercado e ele vai poder falar um pouquinho para a gente de que fato, o que é esse clube, aonde que ele está inserido, como é que esse clube faz parte, porque às vezes a gente tem ideia, mas aquele clube já faz ou vai fazer parte da sua vida em um determinado momento. Roberto, a palavra é sua. Muito bem. Falar de uma paixão, né? Eu acho que quem atua nesse segmento é apaixonado por ele, porque os clubes no Brasil é algo muito diferente, não existe em lugar no mundo nenhum. Bom, iniciando, só para mostrar para vocês a tradição dos clubes, são mais de 289 clubes com mais de 100 anos no Brasil. O esporte nacional de base e olímpico, ele tem por formação, né, e produção dentro desses próprios clubes, os clubes que são os grandes fomentadores do esporte olímpico. Os clubes são os mantenedores de todas as federações, confederações do Brasil. Eu estou mostrando a relevância, eu estou focando um pouco no esporte, mas falando de forma geral, dando um exemplo para vocês do meu estado aqui, o estado de São Paulo. No estado de São Paulo, nós temos filiados ao nosso sindicato dos clubes do estado de São Paulo, são bem mais, mas os filiados hoje são 1.400 em 308 municípios. Nós estamos falando aí 2,5 milhões de associados somente dentro desses 1.400 clubes. Lembrando que no Brasil nós temos muito mais de 11 mil clubes instituídos no país. E nós estamos falando, quando a gente fala de emprego, somente no estado de São Paulo, 40 mil empregos diretos nós oferecemos, né? Então, mostrando o tamanho, a grandeza dos clubes e a tradição. O clube é um ambiente associativo, então nós estamos falando de associativismo. Todos os imigrantes, isso foi uma herança dos imigrantes. Essa história o Marcos conta muito bem no livro dele, eu, inclusive eu ajudei em alguns capítulos, né, Marcos? Onde a gente conta um pouco a história de como iniciou os clubes no Brasil, né? Então, foram os imigrantes os primeiros a trazer, foram os ingleses, e o objetivo de trazer o associativismo no clube é porque eram criar um ambiente da língua dos imigrantes e que eles pudessem ter um ponto de encontro, né? E o esporte era o grande elemento lúdico, é o grande elemento de atratividade, e as pessoas se reuniam para praticar o esporte e, ao mesmo tempo, os familiares se congraçando, né? Então, nós temos aí um pouco dessa história, bem resumidamente. O Marcos tem muito mais
eu acho, informações para poder passar sobre isso. E então nós estamos falando do terceiro setor, né? Os clubes ocupam muito bem o terceiro setor. Dentro dos clubes nós não temos só esporte, né? Nós temos movimentos sociais. Os clubes hoje atendem várias entidades, né? Inclusive é um trabalho muito mal feito pelos clubes. Os clubes não contam essa história, né? Qualquer clube que você participe tem uma entidade social envolvida com ele. Então, se o clube faz uma festa, um exemplo mais tradicional, uma festa junina, tem lá uma entidade que está sendo beneficiada de alguma forma através de recursos captados nesses eventos para contribuir com a sociedade. Então, o clube é uma genuína entidade do terceiro setor. E quando a gente fala do esporte, ele é o grande precursor do esporte. Então, diferente dos outros países, o fomento do esporte de base para o alto rendimento ele não é feito nas escolas, deveria ser. E um dia, quem sabe, vai ser, né? E se for, vai ser uma potência, porque associado a um novo trabalho que os clubes vão desenvolver, que as escolas vão desenvolver, perdão, né? E que os clubes já desenvolvem, imagina unindo forças, né? Como o Brasil poderia ser muito melhor hoje. Mas, enfim, o Brasil ainda os clubes, hoje no Brasil, são a maior fonte de empregabilidade para os profissionais de educação física. Por quê? Nós não falamos só de esporte de competição, nós estamos falando de atividades de bem-estar, saúde, nós estamos falando de atividade física, nós estamos falando de outras atividades culturais que a gente nem mencionou ainda. Os clubes são grandes fomentadores da cultura. E, então, profissionais ligados à arte, né, a coisa mais erudita, tem lá seu espaço. E a arte em suas diferentes manifestações. E a gente, no decorrer desse debate aqui, vai poder detalhar um pouco mais essas oportunidades, né, que os alunos da Uninter e todos que estão assistindo o programa podem observar o clubes como uma grande fonte de oportunidade em relação à empregabilidade. Então, fiz uma síntese aí, né? Eu não falei um pouco de mim, mas eu sou um ex-gestor de clubes, já atuei em grandes clubes, na época do Esporte Clube Banespa, do voleibol campeão, eu atuei bastante tempo, e no Clube Espéria São Paulo, um clube tradicionalíssimo, e meu último clube foi o São Paulo Futebol Clube, meu primeiro clube de futebol. E aí montei uma empresa chamada RL Soluções para Clubes, motivada e incentivado pelos presidentes de clubes aqui do meu estado. E hoje a minha empresa administra clubes e atua no segmento de governança de clubes, né? Nós criamos um modelo de governança e hoje nós estamos precisando aí de profissionais da área de administração e profissionais, principalmente de educação física, que foram se especializar na área de administração. É o que está acontecendo agora no MBA, que eu sou coordenador da Universidade de São Caetano do Sul. Os profissionais de educação física atuando na área de administração. Muito legal isso e com um espaço bem bacana para ocupar, né? Os clubes precisam se desenvolver e precisam de pessoas capazes para fazer isso. Então, a área do esporte não se resume somente na atividade focada ao esporte, atividade física, mas em área de administração também, que a gente vai poder discorrer um pouco melhor. Bom, eu acho que de bate-pronto é isso, né? Eu fico à disposição de vocês aqui. Bate-pronto, bem pronto, né? Muita informação. Bastante informação. Bacana, né? E aí, quando, assim, a arrancada do professor é muito legal, porque, assim, 40 mil empregos. Pensei a mesma coisa, no estado de São Paulo. No estado de São Paulo. Imagina no Brasil. Imagina onde nós temos aí esses 750 polos, as oportunidades. E depois, Roberto, desculpa. Não, professor, imagina. Roberto, depois gostaria que você falasse, que você tem uma pegada bacana também sobre isso, sobre a carência que existe de profissionais, de repente apresentando projetos, se disponibilizando aí para esse segmento, né? E até quando o professor traz essa questão do perfil do profissional mesmo, né? Quando ele traz essa questão da necessidade de hoje que você precisa do administrador em educação física, o formado em educação física com uma habilidade específica, diferenciada de ser um professor de ginástica, um professor de voleibol. Tá vendo? Ó, você que está nos assistindo pensando que a gente ia falar sobre clube recreativo, aquele que só colocaria um profissional lá para fazer as práticas esportivas. De fato, não é, né, professor? De fato, a gente precisa de profissionais qualificados. Aí eu devolvo a palavra para o professor para a gente um pouquinho se aprofundar mais nessa relação da questão dos clubes recreativos, porque hoje os clubes, como o professor falou, como o nosso convidado já colocou ali, em
algum município no país tem um clube. Justamente. Veja, existe alguns clubes que são denominados clubes de rede, né? Por exemplo, a ABB é um clube de rede. Por quê? Porque o Banco do Brasil, em determinado momento do século XX, né, século passado, ele entendia que no local onde havia uma agência do Banco do Brasil, era necessário um determinado espaço para que os seus colaboradores pudessem ter ali um local de encontro para as práticas do lazer. Dessa forma, espalhou, né, ou difundiu essa prática, ou essas instalações, ou seja, quando nós estamos falando de clubes sócio-recreativos, não quer dizer que você não possa ter um clube sócio-recreativo sem uma determinada estrutura física. Por exemplo, um grupo de motoqueiros que reúne ali, sistematizar, fazer um estatuto e conviver ali a partir de uns regramentos, recolhendo dinheiro para as atividades que estão ligadas às ações que eles realizam, né? No entanto, imagino, o Roberto pode até me corrigir se eu estiver errado, quando ele traz para nós 11 mil clubes, ele está dizendo que existem no Brasil 11 mil estabelecimentos com estrutura física, arquitetônica disponível para que as pessoas possam ir frequentar, seja ele com práticas do esporte, com práticas ligadas às artes visuais, à música, ou o teatro, enfim, com um outro espaço, em todo o Brasil. Ou seja, e também outros clubes de rede que eu poderia citar, a Petrobras também tem clubes no Brasil inteiro. Sem dizer também, né, Roberto, você vai poder falar um pouco mais também, que você trabalhou com um grupo, o SESI também é uma instituição que tem clubes espalhados no país, até porque eles atendem um grupo muito específico, que é o grupo ligado com a indústria, né? E aí, Roberto, dentro da colocação do professor, então a gente dá para a gente diferenciar então ali os diversas formas, mas o que é mais usual? As federações de clube, porque tem esses clubes vinculados a alguma empresa, algum órgão específico, como é que se divide, como é que é a formatação desses clubes? Bom, primeiramente, os clubes são organizados em seus estados por sindicatos, né? Os famosos sindiclubes. E aí no Paraná vocês têm o Sindiclube Paraná, que é fortíssimo, né? Um sindicato muito bem estruturado. Acima desses sindicatos, nós temos a FENAClubes, que é o órgão máximo dos clubes, né? É o que nos representa no Ministério do Trabalho. É um sindicato que congrega todo o segmento de associação esportiva e social do Brasil. Isso é como a gente se organiza. Com relação à parte laboral, né, nós temos muitos estados que ainda utilizam o Senalba, mas muitos estados que têm o Sindisport, né, que é o sindicato dos profissionais que atuam no segmento de clubes. Lembrando que os sindiclubes eles são patronais, mas os segmentos patronais ainda eles são muito importante para a questão dos colaboradores e sua capacitação. Eles investem bastante nisso, né? Todo sindicato promove seus cursos de capacitação e eles são muito preocupados com o progresso dos colaboradores, né, e nas suas especialidades. Quando a gente estava, o Ruiz estava falando, primeiro ele falou se eu podia corrigir, vou fazer uma correção, tá? Eu sou motociclista, então não é clube de motoqueiro, tá? É clube de motociclista. A gente não gosta muito que fale clube de motoqueiro. Estou brincando, tá? É que eu faço parte de um grupo, né? A gente sempre fala, nós somos motociclistas, não motoqueiros, né? E voltando um pouco para o segmento de clubes, é importante entender como os clubes se organizam no aspecto das profissões, né? Então, os clubes se dividem dentro de um modelo de governança em 4 trilhas organizacionais, né? A primeira é a administração financeira e jurídico, é o órgão ligado mais à administração do clube. O segundo é a infraestrutura, hoje utilizando o conceito de facility management, né? Esse facility é o que as empresas utilizam, é a forma como as empresas se organizam. A gente diz dentro do mercado corporativo, porque eu atuo em 2 grandes empresas, na Natura Cosméticos e na Novartis Biociência, que é mundial, e atuando com programas de bem-estar. Essas entidades, elas são divididas em clubes corporativos, né? Os clubes que a empresa tem,
aí no estado do Paraná tem vários. Os clubes sociais esportivos, que é os clubes, os 11 mil clubes que eu falei, e os clubes corporativos, né? O Ruiz, ele deu o exemplo aí da ABB. Só a ABB são mais de 200 clubes. Não, perdão. São mais de 1.226 clubes. 1.226 clubes. 1.226 ABBs espalhadas por todo o território nacional. As ABBs é uma enormidade. Elas têm uma federação localizada em Brasília que chama FENAB, Federação Nacional das ABBs. E elas são clubes sociais esportivos, né? No início foi focado nos colaboradores, trabalhadores do Banco do Brasil, e hoje elas atendem a comunidade, também tem o sócio comunitário lá. As ABBs têm um programa fantástico que chama ABB Comunidade. Então, falando de questão de empregabilidade, além dos exemplos que eu dei, das fontes que os clubes oferecem, nessa parte social os clubes são muito fortes também, e a ABB se destaca por isso. Então, tem uma parte educacional, com profissionais que se especializarem em terceiro setor, pedagogia, psicologia, enfim, né? Olha a capacidade que os clubes têm dentro da questão da empregabilidade. E eu fugi um pouquinho, mas voltando ainda nas trilhas organizacionais, eu estava falando que essa parte de facilities ela veio de empresa, e os clubes estão entendendo como ela é importante. Ela é responsável, só não é responsável pela parte fim, né? Ela faz a parte meio, né, da coisa, que é preparar as instalações e manter as instalações. Somente nas instalações, olha só a capacidade de empregabilidade. Aí nós vamos fugir um pouquinho da educação física, mas ao mesmo tempo tem um pouco do esporte aqui. Nós estamos falando em profissionais de manutenção, profissionais de paisagismo, meio ambiente, nós estamos falando de coisas ambientais relacionadas ao consumo de energia, consumo de água, profissionais de diferentes áreas, de hidráulica, elétrica, enfim, é gigante, né? E trazendo para o esporte, nós temos os tratadores de quadras, que são capacitados e treinados pelos próprios clubes. Agora, com essa parte de organização educacional que os clubes estão desenvolvendo, inclusive eu sou responsável por ela aqui no estado de São Paulo, nós já temos os cursos de tratamento de piso, né, pisos esportivos, tão importantes para que os clubes tenham os seus espaços tecnicamente planejados em ordem para que o profissional de educação física possa usar um melhor espaço na melhor condição possível. Quando a gente fala de piscina, nós temos a questão da água, né, um recurso importante e caro para os clubes. Então, como é importante ter profissionais que entendam no tratamento da água, na forma de aquecimento dessas piscinas, aí na região sul, na região de vocês, principalmente no Paraná, como é complexo isso, né, manter as instalações aquecidas, né, e ninguém olha o que tem por trás disso, né, por trás disso tem vários profissionais para dar essa garantia de qualidade superior, né, o associado é o que nós buscamos, não significa que não tem falhas, mas assim, profissionais especializados para garantir esse nível de serviço. E quando a gente sai um pouco do esporte, entra um pouco na parte de saúde, aí nós estamos falando de atividade física, então nós estamos falando não só de profissionais de educação física, nós estamos falando de nutricionista, nós estamos falando de fisioterapeuta, nós estamos falando de atividades, quando a gente fala de bem-estar, de saúde, também a questão mental é importante. Então, é importante um clube ter salão de beleza, a maioria dos clubes tem salão de beleza. Então, outros profissionais de diferentes áreas. Eu estou dando aí uma abrangência geral, mas dentro da área de facilities eu estou falando, tá? Então, dentro da área de facilities ainda você tem alimentos e bebidas. Um clube que não tem uma área de alimentos e bebidas bem estruturada, ele não consegue fidelizar e manter o associado no clube. O associado pode até ir no clube, mas se não tiver uma área de alimentos e bebidas boa, ele quer ir rápido voltar para casa ou se alimentar em outro lugar. Então, como é importante esse tipo de profissionais. Então, não só nutricionista, mas cozinheiros, auxiliares de cozinha, copa, a área de eventos de gastronomia, né? Como é importante. Quase todos os clubes aí do Paraná têm a sua área de chefes, né? Mas tem um nome específico que se dá para isso, o Marcos pode até me ajudar, mas são, assim, cursos para o associado de gastronomia, né? Mas está dentro da área de alimentos e bebidas. Enfim, outra área importante, nós estamos falando do pilar Infraestrutura Facility Management. O próximo pilar é a parte de relacionamento com o associado, onde você localiza o profissional de marketing, comunicação, o profissional de mídias sociais. A coisa mais importante
quando o clube produz as suas ações, é saber como comunicar e como se relacionar com o associado, né? E isso é muito importante e precisa de profissionais extremamente competentes para fazer isso. O clube não produz máquina, nada. O clube produz o resultado final de um clube, a atividade fim de um clube é aquilo que a gente fala do sócio cultural esportivo. Então, tudo que está relacionado a essa produção, o clube cumpre com as suas finalidades. Mas o mais importante é o clube criar um bom convívio social. E para se criar um bom convívio social, ele tem que ter bons serviços, porque os serviços, a gente chama aí uma área de produção, que é o último pilar que eu vou falar, é onde você tem a atividade física, onde você tem o esporte competitivo, onde você tem o esporte recreativo, que é vital para que os clubes consigam fidelizar o associado. Então, os campeonatos de futebol, de vôlei interno, para a família, né? Não é para atleta de alto rendimento. Então, por trás disso, tem a pessoa que organiza tudo isso. Então, a importância do profissional de educação física, hoje tem clubes que têm, para atividades aquáticas, tem coordenação de atividades aquáticas, coordenação de esporte de alto rendimento, coordenação de escola de esportes, né, tão tradicional nos clubes, que é a parte formativa, não de esporte de rendimento, mas focado à formação do cidadão, né, não com fim no alto rendimento, se bem que na área de alto rendimento tem lá a escolinha de alto rendimento, né, para formar atletas. Mas também tem o outro lado, que é o lado recreativo, o esporte por inserção social, por esporte por uma questão de saúde, por uma questão de educacional. Então, enfim, eu dando aí todas as trilhas, né, e você vê quantos tipos de profissionais nós falamos aqui. Não, quando agora eu já estou aqui pensando nos 40 mil, eu já estou multiplicando todos os setores que têm que estar de alguma forma coligados ali, né, professor? Mas a gente vai só fugir um pouquinho do tema, porque eu quero ir lá para a Andréia. Andréia, você que é uma aluna de música aí, que já está há algum tempo dentro do nosso curso, eu queria que você colocasse um pouquinho, você tinha noção dessa vivência, desse setor, que o seu curso, de alguma forma, em algum momento, estaria inserido dentro dessa área de recreação? Só corrigindo, eu já terminei o curso de licenciatura em música. Mas eu não tinha, aprendi muita coisa aqui agora, excelente a fala dele, assim, estou maravilhada, porque eu trabalho hoje numa associação que é um terceiro setor, onde eu também administro a associação, a gente tem que fazer vários projetos para captar recursos, né? Eu já trabalho há bastante tempo com música, mais focado com o público de terceira idade, e eu não imaginava que um clube oferecia tantos benefícios assim, não imaginava mesmo. E aí quando a gente tem aí uma egressa que já está, de fato, né, professor, fazendo o uso das suas atividades dentro da sua área de formação, aí eu quero ir lá para o Macapá, eu quero que o Fábio traga aqui para a gente. Fábio, como é que aí na sua região, você que está envolvido com os nossos alunos de fato, como é que é essa visão desses profissionais, como é que é a questão recreativa, aí para o pessoal ter um pouquinho, porque a gente está aqui falando um pouquinho das experiências que a gente tem aqui no Paraná, aí a gente tem esse leque aqui que na verdade é a nossa pós-graduação, dentro do eixo São Paulo, mas aí no norte, como é que você vê isso nesse momento? Professor, é o seguinte, dentro do curso de Educação Física, o professor Marcos é prova disso, nós tivemos até agora, recentemente, aulas práticas de estágio referente a voleibol, atividades aquáticas, jogos e brincadeiras. Então, todas essas disciplinas, eu sempre digo para os nossos alunos, vamos usufruir isso da melhor forma possível. Vamos sugar os orientadores educacionais de vocês, vamos perguntar no tutoria, no AVA de vocês, para tirar a maior dúvida possível que vocês têm sobre a disciplina, porque isso é mercado de trabalho, né? Isso é uma visão empreendedor, como o professor já falou aí. Então, eu sempre digo para os nossos alunos,
ter essa visão, né, de futuro, de profissional. Então, a nossa vida acadêmica não para por aqui após finalizar o curso, né? Sempre ela pode prosseguir com especialização, cursos e outras coisas. Com relação à nossa experiência aqui no estado, os clubes estão crescendo, né? Por exemplo, nós temos aqui a ABB, nós temos SESI e outros clubes que estão em construção. E tudo isso a gente pode trabalhar com nossos alunos aqui da Uninter de uma visão, né, macro, né, para chamar a atenção deles com relação à empregabilidade. Então, os clubes aqui, eles, na época de férias, é muito forte a questão de colônia de férias, né, porque o profissional de educação física, além de promover a saúde e bem-estar, ele traz essa atenção da criança, né, porque se a gente plantar essa semente na cabeça das crianças, nós vamos ter adultos mais saudáveis aí no nosso Brasil e no mundo. Muito bacana aí as suas colocações. E aí depois, aí eu sempre estou aqui, eu sou aquele cara que fico pensando, professor Marcos, assim, tá, a gente recebe todos os dados e aí o Fábio traz ainda mais uma coisa que já colocou, ainda temos todo um processo de colônia de férias que normalmente é uma prática de clube, né, professor? Justamente. Algumas outras instituições também realizam, mas naturalmente nós temos observado que o grande volume de colônia de férias no período de férias escolares acontecem dentro dos clubes socio-recreativos e eles também absorvem não somente o associado, que isso é muito importante, porque às vezes quem não conhece a estrutura de um clube, imagina que o clube só atende o associado, aquela pessoa que paga mensalmente uma taxa, enfim. Não, ele também abre algumas atividades para o público em geral. Agora, de alguma maneira, os clubes ainda podem ser considerados como um espaço democrático para a prática do lazer, né? Mas eu gostaria de apontar algumas coisas assim, de uma forma muito resumida também, em relação ao que o Roberto, o Fábio e o André colocaram, que é muito legal. Primeira coisa, que nós estamos falando em competências e empregabilidade, e o Roberto falou da necessidade de se buscar formação. Eu costumo dizer, de uma forma até sob um olhar de crítica, que muitos clubes, não estou dizendo que todos, vários deles já têm encontrado um olhar mais profissionalizante para o exercício da sua atividade, mas em muitos clubes não é incomum encontrar aquele indivíduo que aprendeu a fazer aquilo que desenvolve dentro do seu âmbito de trabalho no próprio clube. E eu digo assim, ele aprendeu o ofício lá no local onde ele trabalha. Eu falo isso de uma forma até pejorativa. Por quê? Porque por mais que o espaço da atuação profissional seja um local para que você possa aprender o exercício de alguma atividade profissional, há a necessidade de você buscar informações técnicas, seja ela a partir de um curso de graduação, ou como o Roberto comentou, do sindicato em São Paulo e outros sindicatos que oferecem também cursos de formação de extensão para aperfeiçoar a prática profissional desse indivíduo. Se não for isso, é muito provável que esse indivíduo permaneça um bom tempo dentro das instalações sem buscar subsídios necessários. Eu sei que você me olhou com uma cara para encerrar. Não, professor. Obrigado. Mas o Roberto apontou outra questão muito importante, que às vezes, veja a questão das competências, né? Às vezes o indivíduo ou o gestor que está nesse ambiente de clube não enxerga que no espaço do alimentos e bebidas é um espaço para além de fornecer aos associados ou convidados a alimentação como uma questão fisiológica. Esse espaço é o espaço de congraçamento, né? E se o associado ou o convidado tem um espaço no qual ele pode permanecer depois da sua atividade, seja ela o canto, coral, música, teatro ou atividade física, se congraçando no espaço da mesa, ele permanece nesse estabelecimento. Ou seja, é mais um argumento que ele tem para ter uma frequência mais fidelizada no espaço, né? Então, eu gostei dessa ideia, porque e o Roberto apontou ali uma infinidade de outras atividades, além da educação física, ou da música, ou das artes visuais, como a psicologia, o administrador, o profissional de TI, o profissional de manutenção, aquele que cuida de logística, enfim, que poderia, esse que já está inserido no clube, buscar uma formação,
né, a nível superior, ou esse que então ainda não entendeu o clube como um segmento para atuação profissional, com a possibilidade de você levar o seu conhecimento dentro dessa esfera, né? E aí, quando eu falo de competências, Sidney, se me permite, o Roberto falou quando ele menciona as trilhas, ele fala do setor de produção. E qual que é o produto final do indivíduo quando ele vai para um clube? A felicidade. Então, de uma forma não muito romântica, mas só para traduzir nessa expectativa, né? Eu gostaria de dar dizer uma frase que um diretor que trabalhou comigo, ele falava quando nós trabalhávamos. Ele dizia o seguinte: olha, ninguém pode entrar, ninguém pode sair desse estabelecimento pior do que entrou. Ou seja, essencialmente, o limpador de piscina, né, o responsável pela manutenção, a pessoa que cuida da quadra, aquele indivíduo que organiza a alimentação, que cuida dos eventos ligados à gastronomia, ou Andréia, um licenciado em música que pode trabalhar com produção cultural, ou um profissional de artes visuais que pode trabalhar também com produção cultural, que esse indivíduo entenda que a essência do trabalho dele está associado com as questões ligadas àquilo que as pessoas tanto buscam, que é a felicidade. Como também o administrador. O administrador que está inserido no segmento do clube, ele precisa, na minha visão, compreender que se ele não tiver competências necessárias para compreender que o objetivo final dele, como o Roberto falou, né, o produto final dele são as pessoas, né, o que reflete em termos das pessoas, ele não conseguirá compreender o investimento que é feito, às vezes, num CTG que tem dentro do clube, num grupo de escoteiros que tem dentro do clube, numa prática esportiva de recreação que tem no final de semana, um festival e tantas outras práticas. E esse indivíduo que não compreende a essência do espaço que ele trabalha, ele não contribui, ele atrapalha. E quando o professor traz, e aí o Roberto acho que pode nos ajudar, quando o professor, por exemplo, a tangibilidade é a prestação de serviço, né? Como a gente vai medir, na verdade, como é que você vai medir tudo isso? É a satisfação do que a gente vai entregar. E eu estava, Roberto, recentemente, no período de pandemia, discutindo essa questão, porque quando a gente fala do clube, desse legado da recreação, é justamente isso que o professor acabou de colocar, que são encontros de pessoas. E aí são nesses encontros que hoje as pessoas elas estão, o network é através das redes sociais, né? E aí a gente vê que existe uma carência desses encontros afetivos, porque a gente teve um momento aí que grandes clubes faziam muitos eventos. E aí, professor, e para todos vocês, uma coisa que eu achei muito bacana, um amigo meu que produz evento, ele viu a necessidade, dentro de uma pesquisa de satisfação, que as pessoas têm necessidade de ir a um baile recreativo. Porque hoje as pessoas elas são convidadas para ir à festa de casamento ou para ir na festa de formatura. Mas aquele evento mais formais, mais formais, mas assim, por que eu não posso ir a um evento do Clube X que vai ter o baile? Roberto, como é que, e a sua percepção dessa ideia do lazer no clube, como é que é para você, como é que é o cenário hoje e o que você vê assim futuramente desse processo? Como todas as áreas, os clubes agora estão sendo contados antes da pandemia e pós-pandemia. Eu acho assim, a minha avaliação, eu fiz parte de um comitê no estado de São Paulo, né? Participei de vários comitês de Covid, né? Desenhei todos os protocolos, inclusive, ajudado por sindicatos especializados, como bares e restaurantes, academia, enfim. Fizemos uma força-tarefa aqui e os clubes foram os primeiros a abrirem e apresentar alguma segurança com relação a isso. E eu destaco aqui, os profissionais de clubes foram impecáveis em tudo, né? Eles levaram o clube online para a casa do associado, eles ocuparam o tempo descritivo, porque tem a questão da saúde mental, e nós passamos por isso, né? Acho que todo mundo teve sua perda. Eu tive perdas irreparáveis na minha família e acredito que o trabalho desenvolvido pelos clubes não só amenizou, como trouxe esperança, né? Porque o chamado dos clubes para os associados foi assim: estamos prontos para recebê-los, em breve reabriremos. Era esse o jargão que foi utilizado e foi cumprido fielmente.
Então eu vejo o seguinte: hoje a preocupação com a saúde mental, a preocupação com os indicadores de saúde nunca se fez tão presente, né? As pessoas hoje se preocupam, sabem o que significa comorbidade e como essas questões podem influenciar negativamente num momento como esse que a gente passou de pandemia. Então as pessoas estão muito sensíveis com relação à saúde. Então os clubes que estavam bem organizados, ao contrário os clubes que não estavam bem estruturados, os clubes organizados aumentaram o seu quadro social, por incrível que pareça, na pandemia. Tem pessoas que não acreditam, eu tenho indicadores disso. E os clubes que não têm a sua atividade finalística, sociocultural esportiva bem estruturada, realmente não agregou valor. Então, ficou pior do que estava. Olha que coisa interessante, né? Tudo isso tem um dedo profissional, tem uma mão de um profissional de educação física e de outros profissionais de clubes. Os clubes que conseguiram agregar valor e a entender o contexto do momento que a gente passou nessa pandemia e conseguiu oferecer que se reinventou para oferecer diferentes opções para os associados, né, foram os clubes que fizeram com que os associados nas mídias sociais passassem a elogiar para amigos, e esses amigos se interessarem em entrar para esse clube, mesmo que se fosse no momento de pandemia. Então, os clubes que ofereceram e oferecem um bom trabalho se tornaram prioridade na vida das famílias. Quem esperava isso um dia acontecer, né? A gente sempre falava que os clubes eram uma atividade de prestação de serviço supérflua na vida de uma pessoa, né? Então, primeiro a educação, saúde, depois vinha lá no finalzinho o clube. Mas na pandemia, as prioridades das famílias mudaram, e o que estava lá embaixo, como os clubes, né? Passou a se posicionar numa posição de destaque. Mas isso é lógico, há clubes que soubem trabalhar com isso, né? E os clubes que não soube, os clubes que são muito amadores ainda, não tão bem estruturados, tiveram mais dificuldades. Então, eu resumo esse momento que a gente passou de pandemia e pós-pandemia, nesses dois momentos: os clubes estruturados, que melhoraram ainda mais, e os clubes não estruturados, que muitos pereceram, e outros que estão com dificuldade de gestão. Isso é a questão desse contexto. Uma outra coisa importante os clubes passaram a desenvolver uma área de saúde dentro do seu clube. Os clubes nunca fizeram isso, nunca se preocuparam com isso. Então, hoje os clubes estão fazendo campanha para cardiopatas, para comorbidades, enfim, todas as comorbidades viraram um plano de ação para aquela parcela de associados que está atrelado a uma dessas particularidades que eu mencionei, né? Então, isso é trabalhar no foco preventivo. Olha que interessante, os clubes nunca tiveram essa vocação. Essas coisas eu sempre vejo na empresa, né? Quando a gente fala de gestão da qualidade de vida no trabalho, fazer com que o colaborador da empresa tenha uma qualidade de vida melhor, não procure tanto o plano de saúde, e a empresa economize, porque a sinistralidade do plano de saúde cai e a empresa economiza. Não tem almoço grátis. Mas dentro do ambiente de associativismo, essa área de saúde ela é uma atividade que já se tornou fim e que ela vai ter uma relevância ímpar. O clube não só desenvolvendo atividade física, mas ajudando o associado do clube a se cuidar, a ter na sua frente seus indicadores de saúde, saber o que o clube oferece para poder preventivamente gerar uma condição de saúde melhor, né? Que a gente fala aí da promoção da saúde. Então, isso é uma outra atividade que foi pós-pandemia, que ganhou, tem clubes que já desenvolvem isso, mas ganhou uma amplitude gigante. E a gente até menciona que futuramente os clubes serão donos de apólice de plano de saúde. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo mais, porque a população nossa está envelhecendo, nós vamos precisar de profissionais de educação física que se especializem em geriatria, porque os associados que têm mais tempo descritivo são os aposentados, os que já envelheceram e não saem do clube. O clube virou o quintal da casa deles. Olha
com a necessidade que os clubes têm hoje de ter profissionais que cuidem dessa parcela da população. E essa parcela é o que paga plano de saúde mais caro. Então, se o clube começa a ser dono de uma apólice, ele, através das suas atividades, ele baixa a sinistralidade, tranquilamente comprovada factualmente, e pode mostrar para os planos de saúde que o plano para o clube tem que ser o mais baixo do mercado. Se assemelha àquela questão de você fazer um seguro do seu carro. Se você mora num bairro com alto índice de roubo, seu seguro vai ser mais alto. Se você for ceder seu carro para o seu filho de 18 anos, o seguro vai ficar mais caro ainda, né? Então, o plano de saúde, ele parte dessas premissas. Então, subentendemos, se alguém se associa a um clube, entende que essa pessoa tem um bem-estar mental, um bem-estar físico bem equilibrado. Então, ele não vai ser um grande utilizador do plano de saúde. Logo, ele não tem que pagar o que uma pessoa que tem comorbidade, não se cuida, utiliza e encarece os planos de saúde, né? Isso eu dei uma pincelada, mas se vocês quiserem aprofundar numa dessas questões, eu fico à disposição, tá? Não sei se eu estou falando demais, então... Não, perfeito, né, professor? A gente sempre fala assim, quando o professor fala assim, o segundo tempo, a gente sempre fala assim, nós sempre queremos trazer para o debate justamente essas colocações, os fatos, enfim, de como as coisas estão acontecendo na prática. E você traz aí toda essa vivência, toda essa experiência e um reposicionamento, né, professor? Reposicionamento. E aí, Andréia, eu tenho uma informação aqui que a gente discutiu nos bastidores. Infelizmente, a gente está quase chegando aqui no finalzinho do nosso programa, mas assim, eu vou deixar ali a palavra para vocês fazerem as considerações de vocês. E aí, o nosso convidado trouxe um dado muito interessante, porque a atividade dos profissionais na área de recreação de clube era uma atividade exclusiva do sexo masculino. E hoje já tem um reposicionamento que o sexo feminino também hoje está fazendo as ações, estão vindo para cargos administrativos, então existe hoje um reposicionamento também de fatores e de profissionais para o mercado. Eu vou dar ali a palavra para a Andréia, para você fazer aí uma análise das nossas colocações, de como é que isso, de algum fato, teve para você um engajamento, você que é uma egressa, e a gente sempre diz assim, a maior joia que uma instituição de ensino pode ter são os nossos egressos, mas os nossos egressos, eles são lapidados por esses homens nobres e mulheres, os nossos professores aqui. Eu queria que você fizesse aí suas considerações, 2 minutinhos, para você falar um pouquinho, para a gente finalizar o programa. Sem dúvida. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu aprendi muito com o professor Roberto, né? E sempre aprendendo com o professor Marcos Ruiz. E dizer que eu não conhecia assim, esse terceiro setor, de clubes. Eu trabalho com associações, ONG aqui na cidade, eu moro numa cidade pequena, né? E assim, me veio muitas sugestões que poderão ser utilizadas para um clube que a gente tem aqui na cidade, né? De trabalhar dentro da minha área. Hoje eu trabalho um pouco dentro da arte com especialização em musicalização de idoso. Eu já trabalho com isso há um tempo. E a gente trabalha com pessoas que fazem parte, por exemplo, eu coloquei uma banda de percussão de terceira idade para desfilar no 7 de setembro, uma fanfarra, né, digamos assim, uma banda para trabalhar no carnaval, com senhoras tocando, e eu vejo o quanto isso faz bem para elas. E eu assim, estou me especializando agora em musicoterapia. Pretendo também na programação fazer gerontologia, que eu acho que é importantíssimo para a área de quem trabalha com terceira idade em música. E fica aí uma sugestão, viu, Roberto? A questão da música para a terceira idade é um negócio fantástico. Eu já trabalho isso com essa especialidade há alguns anos, e o quanto a gente tem de bagagem, assim, também para talvez trocar uma experiência futuramente, né? Eu fiquei assim encantada, maravilhada com sua fala, e acho que tenho muito a acrescentar para mim.
muito importante, porque por a gente morar numa cidade pequena, não tem muito contato com clubes, com toda essa estrutura, né? Até a questão de administração mesmo. Eu vivencio um pouco da administração onde eu trabalho, porque eu, além de trabalhar com a administração, fazendo projetos, executando projetos e também dando aula. Então, a sua fala para mim foi muito boa, muito boa. Que bacana, né? Muito legal quando a gente tem, eu sempre digo assim, aprendizado constante, é a tal da formação continuada. Fábio, já Sim. queria agradecer prontamente aqui, transmita meu abraço aí a todos os funcionários, colaboradores do Polo de Macapá. Queria que você fizesse as suas considerações, por favor. O que a própria professora falou agora há pouco aí é um ponto muito importante quando a gente fala de melhor idade, né? A terceira idade, eu falei agora há pouco de colônia de férias, né, em clubes. É importante também a gente falar, assim como a professora falou, da importância da música para os idosos, a dança também ela é muito importante, né? Essa soma da música, da dança, ela é muito importante para os idosos. Aqui em Macapá está crescendo muito o número de participantes idosos em danças, não só em danças de salão, mas zumba e outros tipos de ritmo. Então, esse setor ele está crescendo a cada dia aqui no estado com relação aos idosos, né, e à dança, né? E eu agradeço ao convite do professor Sidney em participar com o professor Marcos, com o Roberto. Eu aprendi muito aqui, é sempre bom a gente estar adquirindo novos conhecimentos e estar repassando aqui para os nossos alunos, né? Muito obrigado, hein? Obrigado a você, obrigado pela recepção que vocês fizeram conosco quando eu estive com a professora Dinamara. Roberto, você viu que é tão bom falar sobre o assunto e falta tempo, e prometo para você que a gente vai fazer, eu sempre estou prometendo aqui para o Marcos, assim, o número 2, vamos refazer o próximo bloco. Então, a gente teve aqui um momento de muito aprendizado e a gente vai voltar num outro programa para a gente se aprofundar mais sobre o assunto. Eu já queria agradecer prontamente aí você por ter aceito o nosso convite. Gostaria que você fizesse as suas considerações. Eu que agradeço, Sidney, a você e ao Marcos Ruiz, né? Coloco à disposição. Realmente é um fiozinho que a gente puxa, a gente vê quantas coisas tem para a gente discutir. E hoje, superficialmente, a gente deu uma visão geral, que eu acho que esse era o objetivo, né? E referente às possibilidades de empregabilidade. Realmente os clubes é algo ainda a ser descoberto, né? Poucas pessoas conhecem a fundo o que uma entidade associativista faz, porque os clubes se escondem nas suas quatro paredes, né? No seu quintal. Os clubes não divulgam muito o que eles fazem, né? Então, eu estou hoje participando da fundação de uma entidade que eu não posso ainda dizer, mas eu acho que se a gente um dia puder ter uma nova oportunidade, eu farei essa apresentação dessa entidade aí com vocês, no programa de vocês, porque vai ter muito a ver aos profissionais da educação física, ao esporte, que é exatamente uma área de pesquisa, uma área que se preocupe em produzir conteúdo referente a clubes, né? Porque como é importante isso para nosso país, as entidades associativistas, né? Eu vibro muito quando eu falo de clube, eu falei até muita coisa, né? E às vezes muita coisa sem muita profundidade, então acho que posso ter atordoado um pouco todo mundo, mas assim, a vontade de falar o que um clube faz. E um clube faz isso em muito mais coisas, né? Se a gente puxar aí a ponta do item melhor idade, Andréia, cara, tem coisas fantásticas que os clubes fazem, né? E a sua atividade, ela é dentro da parte de saúde mental, da coisa ocupacional, né? Porque a melhor idade ela carece da questão ocupacional, né? E é bacana porque a terceira idade ela pode preencher os horários de clube de menos demanda, né? Então você pode fazer preços melhores nos cursos, você pode oferecer muito mais coisa em horários que não são tão procurados. Então, realmente, clubes é uma fonte de oportunidade, empregabilidade, né? Eu agradeço se eu, de alguma forma, contribuir. E um dia, se vocês quiserem focar só no esporte, em alguma atividade específica, a gente
pode aí criar uma coisa bem produtiva para os profissionais da área de educação física da Uninter aí. Obrigado e fico à disposição de todos. Um abraço ao Fábio também, a Andréia e até uma próxima oportunidade. Professor Marcos, eu sempre falo assim, ó, estar com você e os seus convidados é sempre um grande aprendizado para minha pessoa. E eu sempre digo assim, nas nossas conversas aqui no nosso programa, ela é tão leve, mas ao mesmo tempo nos falta tempo, né, professor? Então, mais uma vez, muito obrigado, professor. E agora, gostaria que você fizesse as suas colocações e prometo que a gente vai abrir um espaço para mais conversas sobre o tema. Legal, Sidney. Eu fico muito feliz quando você nos convida para estar aqui, mesmo porque você sempre trata do assunto com muita propriedade, a forma com que você permite com que haja o diálogo entre nós. Eu aprendi muito hoje também, gostei muito do tema, como o Roberto falou, quem viveu, trabalhou nos clubes acaba se apaixonando por aquilo que faz. E eu vou usar uma palavra que o Roberto falou nos bastidores, que vai caber bem aqui, viu, Roberto? Me perdoe, mas vou plagiar a sua fala, para que as pessoas entendam a relação do ambiente do clube enquanto oportunidade de trabalho, né? Quero falar duas coisas. Primeiro, que ela é multivocacional. O Roberto usou esse termo nos bastidores, que eu achei muito bacana, até porque isso tem relação com a ideia do lazer e da recreação. As pessoas entendem que a recreação é só os jogos e as brincadeiras, né? Vamos imaginar um termo que transcende qualquer dimensão da forma com que ele é utilizado. Está muito ligado com o que foi dito aqui, com a saúde mental, saúde social, a saúde corporal, seja ela qual dimensão de saúde for. Vamos pensar aqui o ser humano de uma forma integral. Ou seja, o indivíduo formado em administração, educação física, artes visuais, música, pedagogia, como já foi dito pelo Roberto, psicologia e tantos outros, também podem se inserir no ambiente dos clubes sociorecreativos. Isso é uma questão, né? A outra é que também foi apontado pelo Roberto, pelos nossos convidados, é que apesar dos clubes terem uma característica centenária, né? Clubes que surgiram na década de 1850, por exemplo, ainda existirem, 1820 ainda existirem, esse processo de profissionalização é uma coisa que está em andamento. A empresa do Roberto faz muito bem esse trabalho de consultoria, de apoio, de atendimento aos clubes, e você observa que são dois movimentos, um do clube entender a necessidade de se profissionalizar, e o outro movimento é desses profissionais que lá estão, ou que pretendem se inserir nesse espaço também, buscarem ali se profissionalizarem para adquirir né, as competências necessárias para a sua empregabilidade dentro desse cenário. Que bacana. Queria poder ter mais tempo para a gente se aprofundar ao tema aí. Mas fica o convite para um próximo período. Termina aqui mais um programa Competência e Empregabilidade. Te vejo na próxima semana.